Não adianta olhar pro céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí que você tem muito protesto pra fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar pro chão, virar a cara pra não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz. A política é formada por um conjunto de ideologias, tradições e opinião pública de uma sociedade. Mas afinal, você já parou para pensar como é a cultura política do Brasil? Em uma pesquisa realizada, alguns dados apontaram que 55% dos brasileiros não se importariam em viver em um governo não democrático se os problemas econômicos fossem resolvidos. Menos da metade dos brasileiros sentem-se representados pelos seus governantes. Então, eu acho assim que, como o nosso presidente deixou bem claro, né, que não gostaria que os jovens estivessem bem informados sobre política e tal, meio que descartando, né? Então, o que a gente gostaria que eles fizessem exatamente o contrário, né? Se reunissem e fizessem movimentos a mais para poder se defender e defender a educação, né? Porque a gente está num momento que todo mundo está meio descontente, um por uma coisa, outro por outra, né? Então, a união agora faz a força. Todo mundo deveria se reunir e procurar fazer nessa parte exatamente o contrário que ele pede para os jovens ficar fora, né? Não se envolver muito com política, porque os jovens, eles são o nosso futuro, né? E se nós não defender os jovens e não instruir os jovens para eles ter essa força, descartando eles, então o que será do futuro deles e dos nossos filhos e dos nossos netos? Sabemos que muitas pessoas vivem uma rotina agitada, porém não podemos esquecer que a política é a forma de organização que escolhemos para a nossa sociedade e que a democracia é muito mais do que imaginamos. Afinal, você sabe o que significa democracia? Muitos acreditam que a democracia é simplesmente o fato de nós termos eleições. Porém, em épocas de ditadura, o Brasil também teve eleições. Até mesmo no Egito, também houveram eleições em épocas de ditadura. A democracia é muito mais do que isso. A democracia não é somente a voz do povo, mas também o direito deles serem ouvidos, com o seu direito de expressão e de liberdade. E é por ela que nós temos que lutar nos dias atuais. Segundo Amartya Sen, as liberdades políticas consistem nas oportunidades que as pessoas têm para determinar quem deve governar e com base em que princípios, além de incluírem a possibilidade de fiscalizar e criticar as autoridades, de ter liberdade de expressão e uma imprensa sem censura. A existência das liberdades políticas permite que os cidadãos participem do governo de seu país, estado ou município, colaborando para a discussão, formulação e implementação de políticas, decidindo prioridades e valores a serem seguidos. Segundo a Constituição de 1988, todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. E é por esses motivos que existem no Brasil movimentos que vêm crescendo cada vez mais, representando os valores do povo, como, por exemplo, o movimento negro, o movimento LGBT+, o movimento militante e movimentos que representam os direitos femininos no país. Nos últimos anos, o Brasil vivenciou um avanço no debate público em torno de questões femininas. Porém, é nítido que a representatividade das mulheres na política ainda se encontra muito distante da desejada e que o machismo público ainda é sim muito grande. E como a política nos representa? Estupro? Mas foi ela que quis. Isso não é coisa de mulher. Cerca de 104 países ainda impedem as mulheres de realizarem certas atividades simplesmente por serem mulheres. No Brasil, as mulheres ganham em média 28% a menos que os homens, exercendo a mesma função. No Brasil, a cada 60 minutos, uma mulher sofre violência doméstica. E a cada 2 horas, uma mulher é assassinada. O Brasil ocupa o 3º lugar na América Latina em menor representação parlamentar de mulheres. Muitas mulheres ainda têm dificuldade de ocupar cargos de poder, serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas. Isso ocorre devido à exclusão histórica das mulheres na política, que reflete até os dias atuais. É por isso que as lutas femininas devem ser apoiadas, não somente por mulheres. Esse é um assunto geral. Temas como assédio, aborto, maternidade e carreira devem ser discutidos amplamente na sociedade.
Mesmo que 192 países determinem em suas constituições a igualdade e não discriminação das mulheres, a maior parte das nações do mundo possuem um sistema de leis que oprimem mulheres, jovens e adultas. Marielle dizia: ocupar a política é fundamental para reduzir as desigualdades que nos cercam. Precisamos falar sobre a violência contra a mulher e sobre os índices de feminicídio que crescem cada vez mais. Não é dando bolsa estupro ou julgando a vítima que os índices irão diminuir. Não é acreditando em conspirações religiosas que faremos políticas públicas justas. Acredito que o legado que Marielle deixou foi de luta por direitos e oportunidades das minorias da sociedade. Precisamos estar presente e lutar por uma causa que é nossa. Presente. 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 Dia usar, sei do meu valor e a cotação é dólar. Porque a vida é louca, mano, a vida é louca.